Queridos irmãos, é com muita alegria que nesse dia 22 de junho, nessa quarta-feira, dia sempre dedicado a São José, queremos viver esse momento de Lexio Divina. E a comunidade Sementes do Verbo está a todo vapor, preparando o Festival das Famílias hoje, também com essa intercessão desse grande santo casado, São Thomas More, muito querido ao nosso coração, porque no meio de tantos afazeres, de tantas honras, de tantos cargos, ele foi fiel no seu testemunho de vida entregue a Deus. Então, bonito ver que não são só os consagrados que são chamados a essa santidade, mas homens casados, homens pais de família são chamados a essa grande santidade, a serem santos para a eternidade. Continuamos na nossa leitura da regra de vida, no número 212, e a consagração, um caminho na comunidade. O candidato deve, antes de mais, ter recebido um chamado à comunidade, verificado pelos engajamentos nas diferentes etapas. Cada candidato à vida consagrada na comunidade é, em primeiro lugar, formado como batizado e comunitário. É o Espírito Santo que chama novas pessoas comunitárias a perceber o atrativo para essa escolha radical. É ele que suscita nos corações o desejo de uma total consagração, que acompanha também o crescimento desse desejo até o engajamento definitivo. É ele que sustenta a sua realização fiel no seu chamado em cada um, fazendo de toda a sua vida a sua profissão. É ainda ele que guia o consagrado no caminho da purificação e cura para conformá-lo pouco a pouco a Cristo. A vocação à vida consagrada na comunidade é um chamado de Deus que ultrapassa a sabedoria humana, sendo discernido na escuta do Espírito Santo pelos responsáveis da comunidade, e em seguida reconhecido e sustentado por todos. É uma verdadeira consagração vivida em comunidade de vida na linha do carisma fundador. Cada nova entrada na vida consagrada modifica o corpo comunitário. Cada um traz aquilo que é, de onde vem, suas pobrezas e suas riquezas. Ele nos desinstala necessariamente e por isso a comunidade precisa dele. Em Vita Consagrada, São João Paulo II diz, deixando de lado as avaliações superficiais do funcionalismo, sabemos que a vida consagrada é importante precisamente por ser superabundância da gratuidade e de amor, o que se torna ainda mais verdadeiro no mundo que se arrisca a ficar sufocado na vertigem do efêmero. Sem este sinal concreto, a caridade que anima a Igreja inteira correria o risco de resfriar-se, o paradoxo salvífico do Evangelho de atenuar-se e o sal da fé de diluir-se no mundo em fase de secularização. A vida da Igreja e a própria sociedade têm necessidade de pessoas capazes de se dedicarem totalmente a Deus e aos outros, por amor de Deus. A consagração na comunidade supõe um engajamento para toda a vida, pois quem diz consagrado diz radicalidade. A consagração supõe um dom absoluto de nós mesmos, um chamado à profundidade. Mesmo no primeiro grau do engajamento, no sentido da consagração, não podemos projetar uma consagração que seria apenas temporária, por exemplo, um ano só para ver, pois não se trata de um engajamento com reservas ou sob condições. Santa Teresinha do Menino Jesus, com que profunda alegria repetia estas palavras, estou aqui para sempre, para sempre. São Francisco de Sales, não esqueçamos a máxima dos santos que nos advertiam que todos os dias devemos estimar começar o nosso progresso. É preciso sempre recomeçar e recomeçar de bom coração. Quando o homem terá terminado, então ele começará. E aquilo que fizemos até o presente é bom, mas aquilo que vamos começar será ainda melhor. E quando tivermos então terminado, recomeçaremos uma outra coisa que será ainda melhor. E depois uma outra, até que sairemos desse mundo para começar uma outra vida que não terá mais fim, pois nada de melhor poderá nos acontecer. Engajemos-nos então totalmente a cada dia e para sempre. Para isso, renovemos com Cristo a nossa oferenda na Eucaristia cotidiana. Renovemos o nosso engajamento a cada dia para não deixar entrar a tentação do relaxamento. O sim de todos os dias faz frutificar a nossa fidelidade e os nossos carismas. Romanos 12, 1. Exorto-vos, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a que ofereçais vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Se nos falta um coração decidido, então se instala a rotina.
Se estivermos na rotina, é sinal de que é preciso renovar a oferenda das nossas vidas, particularmente na Eucaristia. Nosso coração não foi feito para permanecer metade vivo ou em ponto morto. Na vida espiritual, quem não avança, recua, nos ensina Santo Agostinho. É preciso que a gente veja que ela perseverou fielmente na sua resolução, nos ensina São Francisco de Sales, e que a sua vontade permanece firme e constante, que ela se tenha aplicado em corrigir-se e que esta vontade persevere, querendo sempre fazer o melhor. É um bom sinal de boa condição para o seu caminho. Então, tão bonito ver que justamente esse caminho de consagração na vida consagrada parte primeiro pela verificação da pertença à comunidade. Antes de sermos consagrados, casados ou padres, somos pertencentes a uma família espiritual e isso se verifica nos primeiros anos do nosso engajamento. Termos a certeza que é esta a nossa família espiritual, que somos chamados a dar a nossa vida para que a palavra de Deus seja amada e acessível a todos, é isso que faz a base, as fundações do nosso chamado. E depois, o chamado ele vai trabalhando o coração daquela pessoa para que ela se deixe purificar, se deixe santificar e também se deixe desapegar de tudo o que podem prendê-la. Não se trata de uma atitude meramente superficial, né? Vou ter esta função ou esta se for consagrado. Não é uma questão de funcionalismo, mas é uma questão de dedicação integral. É um coração totalmente capaz de se dedicar a Deus e de se dedicar a Deus pela profundidade de uma vida doada à Igreja e ao Evangelho. E esse número vai nos explicar que não tem vida consagrada por um momento, mesmo se na sabedoria de Deus e da Igreja a gente vai fazendo votos, primeiro votos simples, depois votos temporários, depois votos perpétuos, mas isso é para o coração do coração sagrado ir se alargando, se purificando e se doando de forma mais consciente. Mas quem é consagrado para sempre. Por isso, Santa Teresinha nos ensina, é para sempre que eu estou aqui. E ela tinha apenas 14 anos. Essa corrida de gigante na vida consagrada que ela percorreu, somos nós chamados também a percorrer. Quem não avança, recua. E por isso somos chamados a interceder pelos consagrados para que eles não recuem, mas ao contrário, avancem de um passo decidido. Segunda carta do Livro dos Reis, o sumo sacerdote Elcias disse ao secretário Safã: achei o livro da lei no templo do Senhor. Elcias deu o livro a Safã, que o leu. O secretário Safã veio ter com o rei e informou-lhe: teus servos fundiram o dinheiro que se achava no templo e entregaram-nos aos empreiteiros encarregados do templo do Senhor. Depois o secretário Safã anunciou ao rei: o sacerdote Elcias deu-me um livro. E Safã leu diante do rei. Ao ouvir as palavras contidas no livro da lei, o rei rasgou as vestes. Ordenou ao sacerdote Elcias e a Aicã, filho de Safã, a Acobar, filho de Micas, ao secretário Safã e a Asaías, ministro do rei: ide consultar o Senhor por mim e pelo povo a respeito das palavras deste livro que acaba de ser encontrado. Grande deve ser a ira do Senhor que se inflamou contra nós, porque nossos pais não obedeceram às palavras deste livro, praticando tudo o que nele está escrito. Então o rei mandou reunir junto de si todos os anciãos de Judá e de Jerusalém, e o rei subiu ao templo do Senhor com todos os homens de Judá e todos os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, do maior ao menor. Leu diante deles todo o conteúdo do livro da aliança encontrado no templo do Senhor. E o rei, que estava de pé sobre o estrado, concluiu diante do Senhor a aliança que o obrigava a seguir o Senhor e a guardar os seus mandamentos, seus testemunhos e seus estatutos de todo o seu coração e de toda a sua alma, para pôr em prática as cláusulas da aliança escritas nesse livro. E todo o povo aderiu à aliança. Que página tão bonita desse segundo livro dos reis. Esse rei que, ao ser evangelizado, porque escuta a palavra de Deus,
toma a iniciativa que não só ele, mas que toda a família, toda a família alargada do seu reino deve escutar a palavra de Deus, convoca todos para o templo e ao ler a palavra de Deus faz essa renovação dessa aliança perpétua com o seu Deus, de servir a Deus, escutando as suas palavras, os seus mandamentos, os seus decretos e servindo de todo o seu coração. Vejam se isso não é a descrição de um belo festival das famílias. Um homem evangelizado pode arrastar toda uma cidade. E você que me escuta, arrasta a tua cidade, leva, organiza uma caravana, motiva as pessoas para esse grande festival das famílias, porque um festival pode mudar toda uma cidade. Eu vejo algumas cidades que começaram com uma pessoa, depois outra, e a evangelização se espalhou de uma forma espetacular. Dia 6 a 10 de julho, nós te esperamos em Palmas, onde eu estarei. Será o festival dos membros engajados. Todos aqueles que são membros engajados na nossa família são convocados para vivermos juntos de forma presencial nessa casa-mãe, na nossa casa-mãe, e podermos receber assim o livro da nossa lei de vida, que é o livro de vida, e também podermos acolher os novos que querem se engajar na nossa família espiritual. Outras casas vão ter presencial para facilitar o transporte daqueles que não são membros engajados em Manaus e também no Rio de Janeiro, mas você que é membro engajado, prepara a tua caravana, traz outras pessoas, faz como esse rei que, ao ser evangelizado com uma só palavra, uma só léxio, bastou para esse rei e ele converteu toda a sua cidade. Salmo 118, indica-me, Senhor, o caminho dos teus estatutos, eu quero guardá-lo como recompensa. Faz-me entender e guardar tua lei para observá-la de todo o coração. Guia-me no caminho dos teus mandamentos, pois nele está o meu prazer. Inclina o meu coração para os teus testemunhos e não para o proveito. Evita que os meus olhos vejam o que é inútil. Dá-me vida com tua palavra. Eis que eu desejo teus preceitos. Dá-me vida pela tua justiça. Evita que os meus olhos vejam o que é inútil. É tão bonita essa passagem do Salmo. Muitas vezes nós estamos tão superficialmente imersos em tantas inutilidades que não ajudam para a salvação das nossas almas, nem da nossa família, que nós nos perdemos apegados a fios de cabelo. São João da Cruz diz que muitas pessoas perdem o caminho da santidade por fios de cabelo. Eram coisas tão fáceis de retirar, mas finalmente a pessoa se apegou àquele fio de cabelo e ela não soube ter autoridade espiritual para renunciar ao que é inútil para a sua salvação. Mateus 7, 15 a 20, guardai-vos dos falsos profetas que vêm a nós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Pelos seus frutos os conhecereis. Por acaso colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos cardos? Do mesmo modo, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore má dá frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. É pelos seus frutos, portanto, que os reconhecereis. Forte essa passagem dessa árvore boa que é reconhecida pelos seus bons frutos, mas também temos árvores más que dão maus frutos. Saber escolher com força aquilo que somos chamados a viver é uma grande graça. Hoje a igreja celebra São Paulino de Lona, São João Fisher, mas também São Thomas More. E eu quero, de modo muito particular, falar desse santo fiel, temente a Deus e que não se inibiu de anunciar a verdade, mesmo quando ia ser decapitado por esse rei Henrique VIII da Inglaterra, de quem ele era servo, mas ele não entrou nessa cumplicidade contra justamente a vontade de Deus de anunciar a palavra a tempo e a contratempo. E São Thomas More vai nos dar essa oração do bom humor. E aquele que é santo é capaz de ter justamente a capacidade de rezar e de ter um bom humor, mesmo face às dificuldades da vida. Então, que todos os santos, e sobretudo São Thomas More, possa nos ajudar a sermos santos e a poder escolhê-lo acima de tudo. Mesmo se servimos a reis pagãos, não tenhamos medo de lhes anunciar a palavra, como São Thomas More foi capaz.
Então, que Deus nos abençoe e que Deus nos prepare para esse grande Festival das Famílias. Novidade no Festival das Famílias. Temos novas formas de inscrição para que você viva um festival adaptado à sua família. A inscrição no festival acontecerá agora por tendas. Temos as seguintes opções. Temos a tenda adulto/casais por apenas R$100, que te dará um acesso exclusivo ao conteúdo para casais ou adultos a partir de 25 anos. Também temos a opção das tendas avós, jovens, teens e kids. Cada uma delas por R$50, que também te dará um acesso exclusivo. Você pode me perguntar, ora, o que é um acesso exclusivo? Se você se inscreveu em uma tenda, você tem o acesso somente ao conteúdo daquela tenda. Se você quer ter acesso a conteúdos de outras tendas, você deve ir na sua inscrição e adicionar no seu carrinho mais uma tenda. Você pode adquirir acessos exclusivos de até 5 tendas. Também temos o Combo Família por apenas R$200. No Combo Família, você tem acesso a todas as tendas do festival. Um único login que poderá ser logado em até 5 dispositivos de forma simultânea, permitindo que vários membros da sua família possam acessar conteúdos diferentes. Um detalhe muito importante para a pessoa que for adquirir mais de uma tenda ou Combo Família. Quando você estiver fazendo a inscrição, você vai inserir um e-mail. É através deste e-mail que você e sua família acessarão os conteúdos das respectivas tendas do Espaço Festival. Mas preste atenção, você vai inserir os seus dados e haverá também campos obrigatórios onde você deve inserir os nomes dos membros da sua família que participarão das outras tendas. Essa informação é muito importante e é preciso você incluir tudo para que você possa concluir a sua inscrição. No final, o B-Logos te mandará um recibo para o e-mail que você informou, com um resumo da sua inscrição, o seu nome, o nome dos membros da sua família e os valores das tendas que você adquiriu ou do Combo Família. E para você que já realizou a sua inscrição no pacote único, como fazer? Nós, da comunidade Semente do Verbo, entraremos em contato com você para adequar a sua inscrição a esse novo formato de inscrições e acesso a conteúdos. Festival das Famílias 2022. Traga toda a sua família e vem viver esse momento com a gente.